E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Hoje vai ser o vídeo que a gente vai bater um papo sobre a história de Duna. Não o filme Duna. Sobre o filme Duna parte 2, eu acabei de fazer um review. Tá no canal, quem quiser assistir, vai lá. Hoje a gente vai falar por que a história de Duna é tão interessante. Então esse vídeo daqui é um bate-papo sobre a obra Duna, sobre o livro Duna, do Frank Herbert. Mais especificamente sobre os livros 1 e 2, o Duna e o Messias de Duna. Obviamente, Duna é uma obra bastante complexa, que você tem várias possibilidades de interpretação e de análise da obra. Eu gosto de pensar sobre Duna, de debater sobre Duna, fundamentalmente sobre a questão política. Bora lá, a primeira coisa que me chama a atenção em Duna é o fato de que Duna é sobre o futuro da humanidade. Mas é um futuro em que a humanidade não conseguiu resolver a maioria dos seus problemas. É um futuro da humanidade com os mesmos problemas de sempre. Ou até mesmo com a volta de problemas que pareciam já ter sido superados. Como, por exemplo, a mistura entre religião e política. E de como isso causa problemas para os seres humanos. A linha do tempo em Duna é meio difícil de entender. No filme, vocês vão ver o pessoal falando sobre o ano 10.193, 10.190, alguma coisa assim. Só que esse ano 10.190 não é da era cristã. Esse ano 10.000 é a partir da fundação das guildas. E pelos meus cálculos, a fundação das guildas acontece mais ou menos ali pelo ano 16.000 da era cristã. É difícil dizer exatamente qual é o ano. Então, se a gente tomar o ano que nós estamos atualmente, que é o ano de 2024 da era cristã, comparar isso com o ano 10.190 depois da fundação das guildas, a gente vai perceber que Duna se passa mais ou menos 24.000 anos no futuro. O problema é que nesses 24.000 anos a humanidade não mudou muito. Tudo que a humanidade conseguiu produzir de tecnologia, de conquista, acabou virando, de alguma forma, apenas mais um elemento no jogo de disputa por poder entre os diferentes grupos políticos. E nesse processo, violência, guerra, opressão, em vez de serem superadas, elas continuam sendo a base das relações políticas entre os seres humanos. Então os seres humanos começam a colonizar outros planetas. E junto com isso, você começa a ter guerras para decidir quem é que vai mandar nesses planetas. Em vez da humanidade conseguir melhorar e dar continuidade às ideias de república e de democracia, você tem na verdade um retrocesso político e a humanidade cai novamente num sistema de império, em que você tem um imperador com poderes quase absolutos e ao redor dele você tem os lordes que dão sustento ao poder do imperador, mas que também estão disputando esse poder com ele. Quer dizer, a humanidade parece voltar para um sistema mais ou menos feudal, em que você tem famílias que dominam não países, mas planetas. E essa disputa continua, às vezes de uma forma pior, mais violenta, às vezes de uma forma não tão violenta assim, mas ela não consegue ser superada. Os seres humanos inventam máquinas inteligentes, dá tudo errado, e aí você tem uma guerra contra essas máquinas para que elas sejam destruídas. Você tem o uso de engenharia genética para aprimorar os seres humanos, para os seres humanos não dependerem mais das máquinas, mas isso não melhora a humanidade. Os seres humanos se tornam diferentes, possuem habilidades diferentes, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Apesar de estarmos falando de um futuro muito distante, você tem um retorno de profecias da ideia de que um Messias vai surgir para libertar a humanidade, e o autor passa um bom tempo mostrando que essas profecias, mostrando que esse Messias, ele é construído, ele não é algo que surge de alguma força além dos seres humanos, são os próprios seres humanos fazendo uso de suas tecnologias que vão criando nas pessoas comuns a ideia de que vai surgir um Messias, vai surgir uma pessoa que está destinada a libertá-las. E a gente vê no livro 1 que quem cumpre esse papel é o Paul Atreides, só que aí o autor, o Frank Herbert, mostra pra gente que o fanatismo religioso, o fanatismo político, eles são coisas que fogem ao controle dos próprios líderes, dos próprios messias. Então, apesar do Paul Atreides entender que ele não era messias de coisa nenhuma, entender que toda a profecia foi construída, ele faz uso dessa profecia, ele se torna esse Messias, ele faz uso do povo Fremen para conseguir conquistar o poder, ele se torna imperador, só que tudo foge do controle dele.
E o que você tem em seguida é um verdadeiro desastre, como uma guerra santa que acaba fazendo bilhões de vítimas. Quer dizer, a mistura entre religião e política é desastrosa. Sempre foi desastrosa e sempre continuará sendo desastrosa. De um ponto de vista político, Duna é extremamente interessante, porque é um livro que nos lembra que a humanidade precisa tomar muito cuidado, porque ela pode cair na tirania, no totalitarismo, no fanatismo religioso, na guerra santa, a qualquer momento. E que por mais que nós estejamos vivendo atualmente em um período em que a maioria dos países do mundo, ou pelo menos o que é considerado como a parte civilizada do mundo, existe uma defesa de ideais republicanos e democráticos, e existe a tentativa da defesa de direitos humanos, que a humanidade precisa tentar construir soluções pacíficas para os seus problemas, e que o próprio acúmulo de poder nas mãos de um indivíduo ou de um grupo político seja atualmente algo visto com bastante suspeita e preocupação, se a humanidade não tomar cuidado, se a humanidade não vigiar os princípios que lhe permite viver numa civilização, pode ter certeza que no futuro haverá uma regressão política e nós voltaremos a viver em impérios, em feudos, mesmo que tenhamos tecnologia para atravessar a galáxia em um piscar de olhos. O avanço tecnológico, ele não garante um avanço civilizacional para a humanidade. É por isso que eu acho a obra Duna tão interessante. Duna é um aviso pra gente. Ela foi escrita por um autor bastante realista e bastante pessimista para com o próprio ser humano. E pelo menos para mim, a grandiosidade da obra de Duna é ver que esse mundo fantástico que o Frank Herbert criou, ele é possível de acontecer no futuro do mundo real. A sensação que eu tenho quando eu assisto Duna não é que eu tô vendo uma história mirabolante, absurda, que é interessante exatamente pelo fato de ser absurda. Nada disso. O que me chama a atenção quando eu assisto Duna é aquela sensação de que se a gente não tomar cuidado, o futuro da humanidade, de alguma forma, vai ser muito parecido com o que nós vemos em Duna. De alguma forma, Duna, pra mim, se parece com 1984, do George Orwell, que também foi escrito como uma ficção falando de um futuro da humanidade, em que a humanidade tinha caído no totalitarismo. Mas o George Orwell não estava falando do futuro, ele estava falando do que ele estava vendo atualmente. Ele estava falando do totalitarismo que existia no início do século XX na Europa e de como o futuro da humanidade poderia ser um futuro de totalitarismo e não de democracia. O George Orwell está falando de um futuro fictício que ou já estava acontecendo em alguns lugares do mundo ou que poderia acontecer no resto do mundo. Então o livro dele, apesar de ser fantástico, de ser fictício, ele estava falando de uma coisa muito real. Ele estava falando de um futuro possível. E é por isso que a obra dele também era um aviso e não apenas uma obra de ficção. Quando eu assisti Duna, eu terminei o filme pensando, é verdade, o petróleo vai acabar, o ser humano vai descobrir outra coisa, vai descobrir o melange, vai descobrir a especiaria e vai continuar a fazer guerra e vai continuar a se matar da mesma forma que ele fazia quando ele brigava por petróleo. A sensação que eu tenho é que é muito difícil a humanidade mudar no futuro próximo. E que isso é mais um motivo para a gente ficar vigilante e defender os valores que nos permitem viver em uma civilização. Em especial, valores como a liberdade individual, a liberdade política, o sistema democrático e o controle de todas as formas de acúmulo excessivo de qualquer tipo de poder nas mãos de uma única pessoa ou das mãos de um único grupo de pessoas. Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Mas deixa aí nos comentários os pensamentos de vocês sobre Duna. Tudo de bom, aquele abraço e tchau. Fui!